Então, tem que tomar muito cuidado com essa era digital. Só que a gente percebe que é uma geração que não está preocupada com isso. Está preocupada com ganhar tempo. Ai, é rápido. Ai, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito abreviado. Por que tem que ser abreviado? Por que tem que ser rápido? Por que você não pode investir 1 hora do seu tempo para escrever ou para pensar naquilo que você quer expressar? Você tem que fazer... Não, tem que ser rápido. Não, vou colocar no ChatGPT, ele vai fazer uma legenda para mim. Não. Você tem que dar o start. O start tem que ser da sua cabeça. E depois você pede apoio. Uhum. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do GentilCast e hoje com o tema Desafios da Maternidade na Era Digital. Olha que tema bacana. E hoje estou aqui com a Cleide Freitas. Seja muito bem-vinda, Cleide, é um prazer ter você aqui com a gente, é um prazer ter você aqui comigo também, né? Para quem não sabe, a Cleide foi minha professora de faculdade. Eu, como não tenho muitas lembranças assim de datas, né? Ela disse que mais ou menos foi 2009 por aí, né, Cleide? Então, eu acredito que sim. Falo que eu já entrevistei a Priscila Rolinskas, o Fernando, o Firmino e agora estou entrevistando a Cleide. É um prazer, tá, Cleide? Eu sei que a gente se falou nos bastidores, tivemos alguns temas, né? Mas a gente chegou num comum acordo de que os desafios da maternidade na era digital hoje eu acho que é uma dificuldade para todos nós, né? E aí tenho certeza que com a sua história de vida, com a sua experiência aí também como professor, uma boa observadora, vai poder compartilhar bastante conteúdo aí para os nossos ouvintes. Então, gostaria que você fizesse uma breve apresentação, Cleide. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? É uma honra para mim estar aqui. Um orgulho muito grande estar aqui com o meu aluno, né? Depois de tantos anos. A gente não sai do cargo, né? Professor é professor para sempre. Sim, é verdade. Então, é uma honra para mim, uma alegria muito grande estar aqui com você e participar desse projeto, né? Tão lindo, tenho acompanhado e meus colegas já estiveram aqui, fiquei muito feliz de vê-los também. E principalmente pela temática que você traz, esse cuidado que você tem das pessoas os temas que você aborda. E hoje vim como mãe, né? Não como professora, para contar um pouquinho da minha experiência, dividir um pouquinho da minha experiência, compartilhar um pouco dessa experiência. E de repente posso trazer alguma informação ou compartilhando a minha experiência posso trazer uma visão diferente para as mães também que estão aí observando, mães, pais, né, que estão na mesma situação que eu aí passando por esse período tão desafiador, né, que é da maternidade nessa era digital e todos os dias temos novidades e por isso a gente não pode deixar de falar sobre isso, comentar sobre isso, dividir sobre isso, porque a experiência de uma pessoa pode ajudar outra pessoa, uma solução que a gente encontrou pode ser uma solução para o outro, para o próximo. Então, eu gostaria realmente de compartilhar e fico feliz de trazer esse tema, né, da maternidade, que é um tema que a gente também não perde, né? Mãe é mãe sempre. Sim. Então, eu sou jornalista por formação, sou empresária, professora universitária, mas eu sempre coloco isso. Antes de tudo e qualquer coisa, eu sou mãe. Né? Então, a gente tem que sempre pensar no que até por essa convivência com os jovens, isso ajuda muito a gente, né, como professor, porque você vai acompanhando em loco as mudanças da sociedade, os pensamentos, tudo o que está acontecendo, e você consegue se manter atualizado, entendendo que tudo está ficando diferente, né? As pessoas estão ficando diferentes, o jovem está diferente. E a gente precisa acompanhar essas mudanças e não achar que a gente tem que trazer a nossa experiência de quando nós fomos jovens para a realidade de hoje. A realidade é muito diferente. Sim. Nós fomos criados e nós nascemos numa época muito diferente de hoje. E a gente tem que observar para poder entender essa nova geração e acrescentar o máximo que a gente puder, sempre, né, tirando o nosso juízo de valor e tentando observar e não julgar mesmo, né? Não julgar o jovem, nem as suas dores, nem as suas dificuldades.
e dando suporte, né, da melhor maneira que a gente pode, com a nossa experiência, com a nossa visão de mundo, com a nossa vivência, tentar trazer aí novas visões para eles também, né? Que estamos passando por uma sociedade muito perdida, né? Que não sabe muito bem, tá todo mundo ainda perdido nesse ambiente digital. Esse ambiente digital, ele é positivo, ele é negativo? Até que ponto é positivo? Até que ponto é negativo? A gente pode ignorar que ele existe? Não. A gente tem que conviver com ele da melhor maneira possível, né? Porque nós também estamos inseridos nesse mundo. Então, o que a gente quer dele? O que a gente pode tirar proveito desse mundo digital e trazer, né, essa experiência para a nossa vida, para o mundo real? Sim. Porque hoje o que a gente vê é que o jovem está vivendo um mundo digital, ele não está vivendo a realidade. Então, ele está vivendo com base no que ele posta, no que as pessoas interagem, no que engaja, no que curtem. Mas e o real, né? Como é que tá a realidade? Você está se divertindo tanto quanto você postou? Ou você está postando que está se divertindo só porque você quer que as pessoas vejam isso? Então, eu sempre falo que o mais importante é a vida real, é o aqui, é o que está acontecendo, né? É tão bom quando você esquece de postar porque você está vivendo uma coisa tão legal que não está precisando compartilhar, né? Nem tudo precisa ser compartilhado. Então, a gente tem que tomar cuidado. E o que eu vejo também, que tem sido um grande desafio para nós, principalmente na universidade, é que as pessoas têm, o jovem principalmente, tem a impressão de que a internet é uma terra de ninguém, onde todo mundo pode se expressar. A gente pode se expressar, escrever aquilo que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. E não pode, né? Na verdade, não pode. Então, a gente tem problemas com grupos de WhatsApp, onde as pessoas escrevem, brincam, né? Uma brincadeira estranha. Eu sempre ensinei para os meus filhos, né? Como eu sou mãe de 3, tenho uma filha de 21 anos, hoje já é adulta, um filho de 18 anos e um filho de 13. E eu sempre ensinei para os meus filhos uma máxima que dizia o seguinte: o limite da brincadeira é, para ser engraçado, todo mundo tem que rir. Se é uma brincadeira e eu tô rindo e você não, e a brincadeira é com você, então não tá engraçado. Então não pode ser unilateral. É engraçado quando todo mundo ri. Sim. Se tem várias pessoas rindo e uma não, então não é uma brincadeira. Então a gente tem que parar e dar um passo para trás. Então vamos repensar. Então essa brincadeira que eu tô fazendo tá agredindo alguém? Tô usando um ponto fraco dela que não é engraçado para ela? Então eu sempre ensinei isso para eles. É brincadeira. Eu não tô rindo. Para mim não foi engraçado. Então essa brincadeira tem que ter um limite. Sim. E aí, com a internet, esse limite acabou. As pessoas acham o que elas acham que devem achar, escrevem o que devem escrever e tá tudo certo. Não tá certo. A gente tem problemas com grupos de WhatsApp, onde falam da gente como professor, né? E aí sempre tem alguém que não gosta, ou que gosta da gente, fala, não gostei do que vocês colocaram. E isso acaba chegando na gente, embora a gente não participe. E não pode, né? Não pode, você não pode escrever o que você quiser, falar o que você quiser. Não pode. Porque o ambiente digital, ele é um ambiente público. Sim. Né? E você faz uma afirmação, mesmo que seja, porque a página do Instagram é minha. Não é. Falo isso. Falo, não é. A sua página é do Mark Zuckerberg. Se ele quiser derrubar, ele derruba. Se ele quiser te bloquear, ele bloqueia. Se ele quiser te banir, ele vai te banir. Não é nada seu. Né? É um espaço de compartilhamento, mas não é nada seu. Sim. Então, é uma ilusão, né? Inclusive o WhatsApp é uma ilusão, né? Os dados são criptografados, você tem que ter autonomia sobre os dados. Não, quem te dá, ele te dá uma chance. Mas, na verdade, se ele resolver que vai sair fora do ar, ele vai tirar do ar e acabou. Então, a gente tem que entender que tudo é o que a gente está usando, mas não é nosso, né? Nosso não é. É só um espaço onde a gente pode usar e a gente tem que usar com cuidado. Porque antes, quando a gente não tinha um ambiente digital, a gente tinha cuidado com as palavras, né? Você não ia chegar no outro e falar, nossa, você cortou o cabelo, ficou péssimo. Nossa, eu preferia de tal...
Por que você precisa preferir alguma coisa ou gostar ou não na coisa que não é sua, é no outro? Por que você tem que expressar a sua opinião se você nem foi perguntado? Então tem que tomar um pouco mais de cuidado com o outro, com a cabeça do outro, com a forma como o outro recebe, né? Sim. Ninguém falaria isso cara a cara com uma pessoa, não ofenderia. E por que na internet pode? Pode dizer o que quiser, pode falar o que quiser. É complexo isso, Muito, né? muito Ainda complexo. mais nas idades. Ainda mais agora entrando também a inteligência artificial, né? Eu tava conversando com a minha esposa que hoje a gente acaba ficando tão dependente de um chat GPT que daqui a pouco eles vão... Hoje é gratuito, né? Porque eles estão coletando as informações, mas vai chegar uma hora, sei lá, o ano que vem. Vou cobrar um R$19,90. As já pessoas... cobra, né? Já tem o cobrar, né? Já tem, né? Pago. Mas eu tô falando esse que não é pago, né? Mas se no dia da manhã ele falou, vou cobrar R$19,90, você vai pagar. Porque você ficou tão dependente, ele fez você ser um escravo dessa ferramenta, né? Exatamente. Porque, agora imagina, hoje eu tenho esse discernimento, tenho quase 45 anos, mas eu tenho esse discernimento. Peraí, eu não posso depender 100% de ChatGPT. Eu preciso me desenvolver intelectualmente, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, eu preciso demorar ali 20, 30 minutos para escrever um texto, coisa que hoje lá você coloca o que você quer dizer e em 1 segundo ele já te dá aquela ferramenta. Agora, nessa era digital, como que essas crianças, esses adolescentes estão vindo? Porque antigamente eu fazia, uma aula de física ou de química. Naquela época eu ainda até olhava e falava, gente, onde que a gente vai usar isso, né? E hoje, dependendo do adolescente, da criança, ele fala, eu nunca vou usar isso, e se eu precisar usar isso, eu sei a resposta está aqui, na minha mão. A resposta está muito rápida. A resposta é muito rápida, você vai passar uma conta, vai chegar uma hora que eu acho que as pessoas vão ser, estou aprendendo raiz quadrada. Você está aprendendo raiz quadrada para quê? Onde você vai usar isso? Por que você está fazendo esse textão aí, ó, só aqui, ó? E aí vai ter esse tipo de comparação, as pessoas que gostam ainda de ler um livro e as outras que clicam aqui, dá um resumo e tá tudo certo. Então, e você deve ter sentido muito isso, né, professora? Porque você veio de uma era da aula presencial, que foi a que eu fiz. Aí depois você teve que ir pro EAD, que todo mundo achou que não, o EAD não vai dar certo. Cara, estourou, todos os lugares EAD. Então, hoje você tem o EAD com presencial, mas eu acho que se for pegar na proporção, quanto EAD e quanto presencial, professor? Então, na verdade, hoje nós temos 3 sistemas, né? O que a universidade chama de presencial, e aí tem o híbrido, que seria essa mistura. Legal. Que é um pouquinho do presencial e um pouquinho do EAD, e tem o 100% EAD. Só que o 100% presencial não é para todos os cursos. Então, o MEC exige que os cursos que tem, principalmente... medicina, fisioterapia, os da saúde, principalmente, sejam presenciais, porque precisam de laboratório, né? E aí, os cursos que podem ser híbridos, então, eles têm aí um percentual hoje, né, de, sei lá, 40% de EAD e 60% de presencial. E tem os cursos que são 100% EAD. Eu penso o seguinte... A gente está falando sobre inteligência artificial, né? A gente pode ignorar a inteligência artificial. Eu posso falar para o meu aluno, não, você não pode usar o chat GPT, ele vai rir na minha cara, né? Com certeza. Então, a gente vai ficar se enganando. Eu vou ficar me enganando, ele vai ficar achando que está me enganando, e a gente não pode se enganar. Então, eu sempre digo, as ferramentas, elas vêm para nos dar suporte. Mas, cuidado com essa ferramenta. Porque se você usar essa ferramenta para tudo... Logo, o seu empregador também vai usar essa ferramenta no seu lugar e você vai se tornar substituível. Então, você sempre tem que potencializar aquilo que é o seu fator diferencial, o seu fator humano diferencial. Se você usar as ferramentas e não potencializar o seu fator humano, que é o seu real diferencial, você vai ser substituído pela inteligência artificial. Então... Hoje não podemos ignorar, ela está aí e com uma força muito grande. Eu vou te falar que eu tenho medo da inteligência artificial, porque, principalmente quando ela lida com imagem, eu acho perigosíssimo. Porque você coloca a voz e você coloca movimento, a pessoa fala, e assim,
Eu tenho noção que a inteligência artificial você tem, a sua mãe tem, a minha mãe tem. A minha mãe vai pegar uma pessoa falando e ela vai acreditar naquilo, porque ela não tem informação suficiente, nem vivência nessa área ainda para se proteger. É uma questão de proteção. Então, eu vejo um perigo muito grande da falta de ética em todas as áreas, inclusive na inteligência artificial. E eu sempre falo para os meus alunos, pensa que você está inserido no mercado de trabalho, né? E você precisa trabalhar. Você não tem que ter medo da inteligência artificial, ela tem que ser sua parceira, você tem que fazer com que ela te ajude a potencializar. Mas para você fazer isso, você tem que saber mais do que ela. Sim. Então, para que você tenha uma resposta correta, você tem que saber como você pergunta. E para você perguntar corretamente, você tem que ter conhecimento. Então, você nunca pode abrir mão do seu conhecimento. Sim. E achar que aquela ferramenta vai te dar conhecimento. Ela não vai. Ela vai te dar um suporte. Então, quanto mais você souber e quanto mais você continuar buscando conhecimento nos livros e nas literaturas corretas, né? Tomar cuidado aí com tudo que... Nem tudo que está na internet é correto. E isso é um outro ponto muito complexo para essa geração. Não, mas eu vi isso na internet. Você vê muita coisa na internet, mas muita coisa está errada. Tem o que é o certo e tem o que é o errado na internet. Onde é que você vai buscar a informação correta? Nas fontes corretas. Sim. Então, você não pode... Inclusive, no ChatGPT, se você não usar a fonte, se você não disser para ele onde você quer que ele busque a informação, ele vai buscar aleatoriamente na internet, porque ele é um algoritmo. E esse algoritmo vai vir com o quê? Ele vai procurar onde? No Wikipedia? Que é uma plataforma aberta que qualquer um pode escrever qualquer coisa. Então, tem que tomar muito cuidado com essa era digital. Só que a gente percebe que é uma geração que não está preocupada com isso. Está preocupada com ganhar tempo. É rápido. Tudo tem que ser muito rápido. Tudo tem que ser muito abreviado. Por que tem que ser abreviado? Por que tem que ser rápido? Por que você não pode investir 1 hora do seu tempo para escrever ou para pensar naquilo que você quer expressar? Você tem que fazer... Não, tem que ser rápido. Não, vou colocar no ChatGPT, ele vai fazer uma legenda para mim. Não. Você tem que dar o start. O start tem que ser da sua cabeça. E depois você pede apoio. Eu vejo os meus alunos corrigindo o texto. Ótimo! Você escreveu? Agora você joga lá e pede para ele corrigir, porque realmente a gente às vezes come palavra, às vezes você está com uma dificuldade com português, em alguma coisa que você não... na hora você não consultou. E aí você joga para uma correção. Isso é uma ferramenta bacana. Que legal quando você pode contar com essa ferramenta, que vai te ajudar, vai te dar suporte. Vai colaborar, agora, né? Ela não pode ser uma muleta na sua vida, né? Então tem que tomar esse cuidado. Porque se ela for uma muleta e se você não tomar cuidado, ela vai te substituir. Verdade. Então, quantas pessoas foram substituídas quando veio o ChatGPT? O pessoal que fazia social media, né? Que fazia as legendas e tal... Não, não preciso mais dessa pessoa. Eu jogo para fazer o roteiro pelo ChatGPT, eu jogo para fazer a legenda pelo ChatGPT, só que fica tudo robotizado. E aí, isso que eu tento explicar para os meus alunos. Quando eu falo para vocês, façam um trabalho para mim e vocês colocam no ChatGPT, o ChatGPT, por ele ser também um robô, ele tem um estilo. Todo mundo tem um estilo. Quando você vai escrever, você vai ter um estilo seu próprio, que varia de acordo com o seu pensamento. Então, eu tenho o meu estilo, você tem o seu, cada um tem um estilo próprio. O ChatGPT também tem o estilo dele. Então, na hora que você traz uma informação para mim no ChatGPT, eu sei que foi ele. Automaticamente, porque é um estilo muito específico. A forma como ele escreve, as palavras mais simplistas que ele usa, né? E mesmo quando você pode até tentar pedir para ele uma coisa um pouco mais rebuscada, e já temos inteligências artificiais que são antiplágio, tudo isso já está funcionando, claro, de forma paga, mas já está funcionando. E aí? É a isso que a gente vai se resumir? Então, eu não vou mais fazer uma pesquisa de mestrado, eu vou pedir para o ChatGPT fazer a minha tese? E para que eu vou servir? É complexo isso. Muito. Né? Como é que vai ser o meu futuro enquanto ser humano? E até tem uma coisa engraçada que eu ensino para os meus filhos também,
que você vai rir, porque é realmente uma coisa engraçada. A gente faz muitas coisas engraçadas com os filhos ao longo da vida, né? Sim. Mas eu sempre falo pra eles assim, eles sempre gostaram de filme de zumbi, né? De negócio que vai acabar o mundo, essas coisas de ficção científica. Eles sempre gostaram desse tipo de filme. E aí eu sempre disse pra eles, se o mundo estiver acabando, pra que vocês servem? Porque cada pessoa tem que ter uma função. Então, os médicos não vão morrer, porque eles servem pra alguma coisa. O que você sabe fazer? Por que você precisa viver? Legal, hein? Pra que você serve? Então, você sabe cozinhar? Você sabe dirigir? Você sabe... O que você sabe fazer que garanta a sua sobrevivência? Você precisa saber o que você sabe fazer. Pergunte pra você mesmo. O que você sabe fazer? Por que você precisa sobreviver? Se por acaso tiver um ataque alienígena, se por acaso tiver uma questão de sobrevivência e as pessoas tiverem que ser escolhidas, para que você serve? Bacana. Você tem que servir para alguma coisa, Sim. entendeu? Então, o que você sabe fazer, no que você é bom? Em alguma coisa na sua vida você tem que ser insubstituível, teoricamente, mas você tem que ser muito bom em alguma coisa que garanta a sua sobrevivência. Legal. Hoje, na sua sobrevivência de vida, né? Você paga as suas contas. Mas e se a gente tivesse aí, né, um desafio desse? Bacana. Para que você serve? Gostei dessa reflexão, Cleide. É importante pensar nisso. Com então, certeza. São várias coisas que a gente, né, fala para os filhos e que a gente tenta refletir, estar à frente, né, pensando. Tudo tem alguma coisa que você tira de informação e te serve, né? Então, essa é uma das coisas que a gente brinca. Legal. Né? Se você tivesse que fazer uma mochila do fim do mundo, qual que é a sua mochila do fim do mundo? O que você colocaria nela e por quê? Vou levar essa pergunta lá para casa. Fazer legal, uns exercícios. Eles pensarem, né? Bacana. Então, você é forte, você tem uma resistência boa, você consegue correr. No que você é bom? Você precisa ser muito bom em alguma coisa para garantir a sua sobrevivência. Hoje, a sua sobrevivência no mercado de trabalho, né? Vamos dizer assim. Por que as pessoas vão te empregar? O que você oferece? O que você pode oferecer? E aí eu fiz essa pergunta também, né? Eu estava dando aula sobre criatividade, inovação e empreendedorismo. E aí eu estava falando para eles sobre aquele processo do elevator pitch, onde você tem poucos segundos ou até 1 minuto, que é o tempo do elevador, para você conquistar um investidor, para você trazer para ele uma ideia e o que você falaria para ele? Você só tem 30 segundos. Como é que você faria com que ele parasse e falasse, deixa eu ver o seu projeto. Por onde você... Quais seriam os pontos que você abordaria se você tivesse apenas 30 segundos com a pessoa mais importante para o seu negócio, né? O que você falaria? Ou se você tivesse uma entrevista de emprego que ela fosse determinante na sua vida, era o lugar que você sonhou, o que você diria? E aí todos eles falaram sobre eles. Todos falaram sobre eles. Não, eu ia dizer que eu posso fazer uma coisa muito boa, eu posso dizer que eu posso ser um ótimo profissional, eu sou focado, eu sou inteligente, eu sou proativo. E aí eu falei para eles, por que você acha que a empresa quer saber sobre você? A empresa não quer saber sobre você. O que ela espera é que resultado você vai trazer para ela. É sobre ela, não é sobre você. Então você vai lá e fazer o seu comercial. A pessoa vai fazer assim para você, ó. Ok. Valeu. Não é isso que me interessa. Sim. O que me interessa é o que você consegue mudar para mim. Eu sou o referencial. O referencial está em mim. Então eu como empresa, e você quer trabalhar para mim? O que você me oferece? No que você pode ser útil para mim hoje? Isso é para a vida, para qualquer coisa que a gente vai fazer. Então a gente começa na brincadeira da invasão extraterrestre e pensa no mercado de trabalho. Sim. O que você me oferece? Para você vir trabalhar para mim? Se você quer trabalhar para mim, por que eu devo te contratar para você usar o ChatGPT? O ChatGPT uso eu. Não preciso que você venha usar para mim. No que você é bom? Que vá além dos recursos que você tem. Se eu tirar todos os recursos de você, o que você consegue fazer? Então, precisa pensar. Sim, com certeza. Ô Cleide, quando entra nesse tema de inteligência artificial, a gente abre um leque muito grande, né? Porque
a gente utiliza também, eu não vou ser hipócrita em falar Claro. que, né, faz parte do nosso negócio. Mas essas reflexões que você colocou, né, para que você serve, o que você sabe fazer, né, então acho que é importante para a gente no dia a dia, no trabalho. Eu sempre falo para os meus amigos que eu falo que você tem que ter um propósito de vida, né? Você trabalha por quê? Exato. Né? Hoje eu vejo muita gente trabalhando por obrigação, acorda mal-humorado, mas você trabalha para quê? Qual é o seu projeto? Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu propósito? E eu sempre gosto de comentar sobre o GentilCast porque o Júnior, um abraço. O Júnior ficou aqui com a gente, né? Não poderia perder esse espaço aqui de falar. Ele ficou com a gente aí praticamente 1 ano, né? E nós iremos gravar aí o nosso episódio de 1 ano. E aí, segundo ele, falou que vai me entrevistar, né? Nada mais justo, porque ele também acompanhou todos os episódios. E hoje a gente está aqui com uma parceira que é a Esther, né? Que já trabalhou também com o Júnior aqui, que está dando esse suporte. Mas essa semana foi uma semana muito desafiadora, né? E por mais que eu procurasse na inteligência artificial no ChatGPT, ele não, teoricamente, não veio aqui. Resolveu o problema. Não resolveu o meu problema, não sentou aqui, não teve que vir no domingo à noite, não teve que ficar aqui na sexta até mais tarde. Então, isso é para mostrar que a gente, teoricamente, não pode depender 100% deles. Ele dá um caminho, ó, reseta ali, conecta um outro cabo, mas ele não resolveu o meu problema, né? Então, eu gosto de contar um pouco dos bastidores. Esses dias até postei uma foto, né? A gente aqui em família, montando, né? Porque às vezes as pessoas acham que aqui já está pronto. Não, a gente monta, depois a gente tem que desmontar. Enfim, é o que temos hoje, né? Então, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. E é bacana nisso, porque muitas pessoas mandaram mensagem: Wellington, não para esse projeto. Nossa, Wellington, você já gravou 44 episódios, né? Então, estou aqui para falar que não vamos parar o projeto, né? Tá meio corrido, né? Mas faz parte. Eu acho que a Cleide mesmo colocou aqui uma frase ali nos bastidores que eu anotei: para uma coisa ser boa tem que ter sacrifício, né? Então, eu entendo que o nosso sacrifício realmente está sendo válido para mim, para a pessoa que está sendo entrevistada, para a pessoa que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelo Spotify. Então, aproveitando também, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de encaminhar ali para os amigos, né? A Cleide, que tem... Desde quando você dá aula, Cleide? 17 anos. 17 anos. Então, os alunos da Cleide, que já passaram pela vida dela, que vocês também possam fazer parte aqui do nosso projeto, curtindo, compartilhando, assistindo, que é um conteúdo muito bacana e de uma forma, assim, muito especial, preparada para você. Antes disso, Cleide, eu sempre faço no início, mas não poderia deixar de presenteá-la, né? Ai, que Então, chique. aqui nós temos alguns apoiadores, tá? E hoje eu vou fazer de forma diferente, vou apresentar aqui a Rosa Nascimento, tá? Que é uma amiga nossa, uma vizinha, que acredita muito no meu projeto, no nosso projeto. E essa semana passada, ela veio com um monte de presentinhos aí para os meus convidados. Até falei: nossa, Rosa. Ela falou: não, você tem aí praticamente uns 2 meses aí para dar continuidade aí no projeto. Então, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração. E para quem não conhece a Rosa Nascimento, ela tem uma loja de semi-joias, tudo joias de alta qualidade, hipoalergênico. Então, dia 12 agora nós vamos ter os Dias dos Namorados. Então, ó, fica a dica para você. Vou passar aqui o contato da Rosa, que você possa entrar em contato. Se de preferência falar: ó, eu assisti lá no GentilCast, vai ser uma boa também, né? Então, nós temos aqui, que é o @userosa.nascimento, e temos também o DDD, que é o 11 99136 3716, tá? Então, lá você vai encontrar colar, pulseira, brincos, tudo de alta qualidade, tá? Obrigada, então, Rosa, pelo presente. É o seu, ok? Já estou curiosa. E aqui nós temos também a Empório Natural, né? Então, eu sempre gosto de deixar essa embalagem aqui bacana, né? Que é um produto especial para uma pessoa especial. E aqui também o selinho da Clínica Gentilmente. Ser gentil com você é prioridade, né? Então, nossa, que lindo. É todo um contexto. Aqui dentro você vai encontrar produtos naturais, né? Então, sempre eles perguntam: quem que vai lá hoje, velho? Tá, minha professora da faculdade. Ah, então você para algo aqui diferente para ela. Então, a Empório Natural é uma loja de suplementos e produtos naturais, e inclusive eles entregam lá onde você mora também, tá, Ai, Cleide? que bom. Então você pode entrar ali no site. Sou usuária. E ali você tem grãos, você tem vitamina. Eu até esses dias estava brincando com a minha esposa que tem tanta vitamina lá para ela tomar.
E o homem, ele é meio desligado para isso, né? Então, tem coisa talvez que ela tá tomando lá que eu nem posso, mas eu olho lá, tá lá, eu vou tomar. Esse dia ela falou, não, esse daqui não pode tomar. Ah, então beleza. Esse não era para você. Esse não. Então, a Empório Natural tá com a gente desde o começo também. Bacana, muito obrigado. E o arroba no Instagram é @Empório Natural SBC. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com eles lá e tenho certeza que eles vão fazer o melhor por você. Muito obrigada. E também agradecer a Clínica Gentilmente, né? Clínica Gentilmente, que tem atendimento online, presencial. A gente sempre trata com muito carinho, né? Cada história importa, então isso que é legal aqui. Você vê a equipe trabalhando nos bastidores, sempre um orientando, tendo supervisão, discutindo os casos, né? Tudo que os bastidores não mostram, né? Porque às vezes você que está em casa acha, eu vou passar lá, ela entra ali no chat GPT, talvez, né? E já preenche tudo. Não, é você e a pessoa ali. Então, o cuidado que eles têm aqui na clínica é diferente, porque hoje eu apresentei uma psicóloga aqui para a professora Cleide, e ela é especialista em crianças, né? E é legal você ouvir isso, né? Especialista em criança, porque normalmente, dependendo da clínica, atende qualquer pessoa, com qualquer caso, porque você tem que encher a agenda daquele profissional. E aqui a gente faz de forma diferente, tá? Então, eu gostaria de agradecer a clínica, e o arroba aqui da clínica é @Grupo Gentilmente Psi, tá? Muito obrigado, meu amor, por acreditar no nosso projeto também. E a Clínica Gentilmente é cuidando da mente em todas as fases da vida. Olha que chique, né? Que até decorei essa aqui, não li, hein? Ó, o marketing. Também 44 episódios, né? Mesmo assim, eu dou uma colada aqui, né? Cleide, voltando aí ao nosso assunto, que tá bem bacana. Eu conversando com algumas pessoas, eu tenho percebido que ser mãe nos dias de hoje está muito difícil, né? Primeiramente porque tem a questão financeira, tem a questão da educação, tem a questão da era digital, né? Que a gente pega, na minha época eu sou dos anos 80, então era totalmente diferente, né? Então a gente brincava na rua, você tinha os seus amigos, você jogava bola, voltava para casa só para almoçar ou jantar. Hoje a gente já não tem mais esse benefício, né? De falar para o seu filho, vai para a rua, vai brincar um pouco. Né? Então, se você morar num bairro, teoricamente você não tem esse privilégio. Se você morar num condomínio, teoricamente você tem um pouco mais de liberdade. Mas me diz uma coisa, assim, o que você tem percebido por aí, Cleide, em relação aos desafios da era digital? Porque você tem uma de 21, você tem um de 18 e um de 13. Então, você viveu fases diferentes, completamente, né? Porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente fala, não, educou um, educa os outros, é igual. Né? Os desafios que você tem com um é o mesmo que você tem com o outro. Me explica um pouquinho aí como que é isso. Nunca é, né? Os desafios são muito diferentes. Uhum. E aí, os maiores, né? Que é de 21 anos, que é a Alice, o Miguel, que tem 18, eles viveram um mundo um pouco mais analógico ainda, apesar de já ter inserção digital, mas ela não era tão gritante como hoje, como o celular que está na mão, né? Uhum. Então, os celulares eram mais para jogar. A Alice ganhou o celular muito cedo, no meu ponto de vista, né? O pai deu o celular para ela com 6 anos de idade. Uhum. E eu achei muito cedo. O Miguel mais cedo ainda, porque daí ele já via a irmã com o celular e ele queria jogar. O objetivo, na verdade, deles era brincar. Sim. Não era ter o celular para ver vídeo como é hoje, né? Que hoje eles usam o celular para viver, né? Para tudo tá no celular. Mas naquela época não ainda. Então, o celular não era tão nocivo. Sim. Ele era um brinquedo, era mais um brinquedo. E que daí a gente, né, pensando até como um pouquinho como marketing, ele veio como um substituto, né, como produto substituto. As crianças deixaram de querer ganhar brinquedo e passaram a querer ganhar celular. Porque para elas, na verdade, era um brinquedo. Sim. Hoje em dia não é mais um brinquedo, é uma ferramenta. Então aí as coisas mudaram um pouco. Então eu vejo que a geração dos meus filhos mais velhos, embora eles sejam também dependentes do celular, como todos nós somos viciados, isso faz parte da nossa geração, né? É uma geração que já começou a ser mais ligada no mundo digital de uma forma geral, não só no celular, mas no videogame, né? Então, hoje, essas habilidades que, eu jogava bola, eu empinava pipa, a gente não pode ter esse saudosismo. É um saudosismo da nossa época, mas a gente tem que entender que
essa geração vai operar outros elementos. Então, a gente pode ver, a guerra hoje se faz com o quê? Com drone. Sim. Então, não são as pessoas que estão pilotando, não, são drones. São pessoas presas dentro de um lugar com... Qualquer lugar do mundo. Isso, com joystick, né? Fazendo a precisão em relação aos drones. As cirurgias hoje já acontecem muitas cirurgias por robô. Sim. Então, se a geração dos nossos filhos, né? A gente tem filhos da idade parecida, de 13 anos, não tiver essa habilidade, se essa geração não tiver essa habilidade com o controle remoto, com o joystick, quem vai cumprir essas funções? Não da guerra, mas o drone não serve só para a guerra, dei um exemplo. Mas essa geração cumpriu a vida dela, a nossa geração cumpriu, né? O brincar na rua. O que não está acontecendo hoje é esse equilíbrio entre o digital e o off, né? Que é você poder fazer as duas coisas. A nossa dificuldade social é essa. Você não ter esse equilíbrio, é isso que está faltando. Mas essa falta de equilíbrio é também desse mundo que nós estamos vivendo hoje, da violência, do ambiente. Você não pode deixar... Você brincava na rua, eu brincava na rua. Quantas vezes deixou seu filho brincar na rua? Nenhuma. Verdade. A gente não pode mais. Hoje, a gente toma muito cuidado, você tem medo. Você vê na internet que as crianças são sequestradas. Como é que você vai deixar o seu filho... vai ali no mercadinho comprar... A gente fazia isso na nossa geração. Essa geração não pode mais. Então, hoje você pensa duas vezes. A sua filha, né, tem a mesma idade do meu filho. Você vai dizer para ela, hoje não tem condição de pegar você na escola, vai de ônibus. Não. Você vai deixar sua filha mulher no transporte público? Hoje, se você tem a possibilidade de proteger... mas vocês estão criando ETs. Na bolha. Porque as crianças não sabem, não vão saber se defender. Então, você vai testar esse sistema de defesa com seu próprio filho? Eu não tenho esse sangue frio, de verdade não tenho. Então, eu acho que assim, a gente tem que prestar muita atenção, acompanhar, né? A confiança é uma construção, principalmente nesse ambiente digital. A ferramenta que está na mão do seu filho tem que ser supervisionada. Mas o meu filho, ele tem que ter a individualidade, é uma coisa particular. Não é. Desculpa, mas não é. Enquanto ele for menor de idade, em casa nem o maior de idade, né, ainda sofre, ainda dou umas incertas nele. Ele é maior de idade, mas ele é dependente meu filho, mora comigo. Como por exemplo, assim? Como por exemplo, a gente tá ali conversando, eu falo, deixa eu ver o seu direct, o seu Instagram. É isso, deixa eu ver, abre pra mim. Mas por que você quer ver? Eu falei, deixa eu ver se tá saudável isso. Se tá tudo certo. Eu preciso olhar. Deixa eu ver o seu WhatsApp, deixa eu ver as suas últimas 5 conversas do WhatsApp. Mas mãe, não é mais mãe nem menos mãe. Se tiver alguma coisa no seu celular que eu não possa ver, tem alguma coisa errada. Então, eu vou preservar a sua individualidade, não vou querer ver nenhuma foto sua, se você mandou foto. Não é isso que eu quero ver. Eu preciso saber como você está lidando nesse ambiente. Legal. Que tipo de conversa você tem. E aí, por exemplo, meu filho estava sendo assediado por mulheres mais velhas. Ele precisa disso? Então, eu falei para ele, você precisa bloquear. Porque a gente vive hoje numa sociedade que tem uma apologia à pornografia. E aí eu vou deixar isso acontecer com meu filho. Ele vai ficar exposto. Então eu preciso conversar com ele sobre isso. Filho, isso não é saudável. Isso não é interessante para você. Isso não vai melhorar em nada a sua vida. Não vai te acrescentar. Esse tipo de conversa não vai te acrescentar. Então, cuidado. Não tenha isso. Não permita, né? Não permita que ninguém invada a sua privacidade, né? Tem que ter cuidado. Porque, mas eu confio no meu filho. O meu filho de 13 anos faz parte do Discord, porque eles jogam videogame. E aí tem um grupo do Discord do videogame. E você vê horrores acontecendo no Discord. Ele tá jogando, aí eu falo, deixa eu ver seu Discord. O que você quer ver, mãe? Eu quero ver o que vocês estão fazendo no Discord. Mas
eu não, mesmo dando as incertas, que a gente chama de incertas, eu não me preocupo tanto, por quê? Porque no grupo dele, o pai dele está, o namorado da minha filha está. Então, ele está, ao mesmo tempo, sendo supervisionado, embora ele não ache que ele está sendo supervisionado, mas existem pessoas maiores de idade e que estão atentas para saber se aquele conteúdo não está desvirtuando do que era o objetivo principal. O objetivo principal era o jogo, a gente falar sobre o jogo, a gente dividir coisas do jogo. Se esse é o objetivo e ele está sendo cumprido, ok. Mas tem muita coisa errada no Discord. E aí, porque eu não estou vendo, eu vou deixar o meu filho ter acesso ilimitado a essa realidade? Verdade. Então, a gente tem que olhar, preciso olhar. Ai, mas é particular. Não é particular. Você mora na minha casa, né? Você é dependente meu, eu pago as suas contas. Então, não existe particularidades aqui. A gente tem que dividir, conversar sobre os assuntos. A gente não pode ignorar e usar isso como, eu estou respeitando a particularidade. Não, você está tirando de você a responsabilidade de olhar. Sim. Você está usando um artifício. Porque você não quer, tá com medo do que você vai encontrar. Se você está com medo do que você vai encontrar, você precisa realmente olhar. Sim. Precisa. Eu nunca fiz espelhamento do celular dos meus filhos. Porque justamente eu achava que em algum momento da vida deles, assim como nós tínhamos os nossos grupos, onde a gente podia conversar, assim, eu acho que realmente eles têm que ter o momento deles, se eles quiserem falar qualquer coisa, que eles não querem dividir com os pais. É uma coisa deles, é uma brincadeira entre eles e tal. Então, eu nunca fiz espelhamento. Mas eu acho que se você não confia, se você acha que pode existir alguma coisa ali, tem que fazer o espelhamento. Mas tem um outro ponto que eu acho que é importante. O seu filho não pode estar solto. No meu ponto de vista, não pode estar solto. Ele tem que estar alinhado com uma crença. Legal. Com uma religião. Ele tem que estar alinhado com alguma coisa que ele possa, vou usar um termo que talvez não seja adequado, mas que ele possa temer. Ele tem que estar alinhado com isso. Ele tem que pensar que isso não é legal. Porque no que eu creio, se eu creio em Deus, se eu acho... Isso não é bonito de fazer. Eu não posso entrar nessas questões que não são bacanas. A gente tem algumas regras em casa que também a gente sempre estabelece. Eu sou a rainha da regra, né? Sou professora e aí muitas regras. As regras começaram, por exemplo, com as regras da mesada. Então, com os mais velhos, principalmente. Então, a gente tinha uma lista. Então, a mesada deles, sei lá... uma dica aí, gente. Eles tinham uma mesadinha, sei lá, de R$30. Eles eram pequenos e eles tinham uma mesadinha de R$30. Só que essa mesada, ela começava a contar no mês com R$30. E eles tinham uma série de coisas que eles tinham que fazer, que tinham regras que eles tinham que cumprir. Por exemplo, não tirou o prato da mesa depois que comeu, perdeu R$1. Não lavou a louça, perdeu R$1. Não tirou o cocô do cachorro, perdeu R$1. Então, a gente tinha 3 classificações. Então, as classificações eram as leves, que nem pontuação do Detran, né? E aí tinha a intermediária, mas a intermediária também era só uma, que perdia R$3. Era violência. Bateu, xingou, isso não pode. Então, perdia R$3 se perdesse a paciência. Se agisse de uma maneira que não era adequada. E aí tinha uma regra que perdia R$5, que era o crime hediondo. O crime hediondo era mentira. Mentiu, são R$5. Não importa se... Ai, mãe, mas eu só... ou mentirona? Mentira é R$5. Mentira é crime hediondo. Então, eu sempre dizia para eles, a mentira destrói as famílias. Então, a gente não pode deixar a mentira como se ela fosse uma coisa natural. Não, não é natural. O natural é a gente falar a verdade. Tem um ditado antigo que diz que quem fala a verdade não merece castigo. Acima de tudo, a verdade. Sempre a verdade. Acima de qualquer coisa, a gente tem que falar a verdade. Porque a verdade vai salvar muita coisa mais pra frente. Quando eles são pequenos, a mentira é uma coisa pequena, né? Sim. Do tipo, você fez a lição? Ai, não fiz. Ah, não, fiz a lição. Você vai ver, vem um bilhete da professora. A gente está falando de coisas pequenas. Quando eles vão chegando na adolescência, essas coisas crescem muito. E aí, se você não formou essa base,
de não falar a mentirinha que era inofensiva, Sim. quando era pequeno, ela vai aumentar muito de nível. E aí não vai ser legal. Então, precisa cuidar muito da base, do começo. E aí a gente tem essa questão da regra, que daí eu sou chata com a regra. Então, tinha a regra da mesada quando eles eram pequenininhos. E agora tem a regra, por exemplo, não pode falar palavrão. Então, nenhum de nós. Então, não se fala palavrão em casa. E, principalmente para minha filha, que é mulher, né? Todos os filhos, na verdade, ela, porque tá numa idade já com 21 anos, que já está em relacionamentos e tudo mais. Eu sempre falei para eles, nunca, absolutamente nunca, aceitem menos do que vocês têm em casa. Nunca. Eu xingo vocês? Não, nunca. Não xingo mesmo. Eles podem, não xingo. Não existe xingamento. Por que eu vou xingar o meu filho? Por que eu vou falar, você, seu... Eu vou xingar o meu filho. Saiu de dentro de mim, eu vou xingar meu filho. Ah, seu filho de não sei o quê. Ah, você vai para aquele lugar. Meu Deus, isso não existe. Isso nunca existiu na minha casa. Isso é proibido entre eles, inclusive. E a fala tem poder, né? Muito, né? E pra quê? Sim. Pra quê que eu vou xingar? E eu sempre disse isso pra eles. Se vocês conhecem uma pessoa, pode ser amigo, pode ser um namorado, te xingou, acenda a sua luzinha. Se é xingado na sua casa, por que você vai aceitar de uma pessoa que não é da sua família, que não é nada sua, que ela te xingue? Tá errado. Então, acenda a sua luzinha. Se a pessoa fizer com você menos do que você recebe na sua casa, está errado. Você tem que dar sua casa para melhor. A pessoa a gente tem que tratar muito melhor do que eu trato. Então, prestem bastante atenção nisso. Em todos os níveis de amizade, de relacionamento, de grupo. Ah, é porque a gente se trata com um xingamento carinhoso. Eu respeito, para os meus filhos eu não quero, porque eu não xingo eles de forma carinhosa. Sim. Eu acho que xingamento não é xingamento, elogio é outra coisa. Ah, porque você não pode só elogiar o seu filho, porque ele vive numa bolha, ele vai achar que é tudo... Por que eu não posso elogiar o meu filho? Eu elogio se eu quiser. Se eu quiser, o filho é meu, eu elogio. Então, eu vou falar, sim, você é lindo, sim, você é muito inteligente, você tem condições, você consegue, você pode. Eu tenho que dar ferramentas para ele ser melhor. Agora eu vou colocar meu filho para baixo? Então, assim, chato nas regras. Então, nem no jogo não pode. Meu filho, coitadinho de 13 anos, não pode xingar no jogo. E aí, quando o pessoal começa a falar palavrão, ele tá de fone, eu só escuto ele falando, ô pessoal, pega leve. Ô pessoal, pega leve. Porque ele não pode. Tá certo. E aí ele tá sendo supervisionado, porque ele joga com o pai dele, tem mais pessoas jogando e ele sabe que ele não pode falar. Então, coitado, ele tem que engasgar e segurar, porque não está liberado, não está permitido. E tudo que é combinado não é caro. E os combinados têm que ser feitos desde sempre. Você nunca pode mudar os combinados, né? E agora eu lembrei uma coisa engraçada também. Sempre tem umas coisas engraçadas. Meus sobrinhos estavam em casa esse final de semana. Na sexta-feira a gente estava rindo muito. Porque a gente estava falando sobre pessoas metódicas. Eu sou uma pessoa metódica. E aí, quando eu tive filhos, eu tinha um planejamento, né? Vamos dizer assim, o que eu queria para os meus filhos. A gente estava falando sobre isso agora. Sim. Tudo tem que ser baseado num planejamento, né? O que você espera? Quais são as suas expectativas? Então, com base nesse planejamento, o que você queria? Ah, eu não vou dar refrigerante para os meus filhos, eu não vou... Algumas coisas eu vou fazer do meu jeito, uma alimentação mais natural e tal, vou dar legume, verdura, fruta, enfim. E aí chegou a fase do refrigerante, né? Então, a minha filha tinha 2 anos, tinha um amiguinho em casa, e o amiguinho chegou na mãe, mãe, me dá coca? A mãe foi lá, colocou coca, cada um faz da maneira como acha que deve. Sim. Ela viu, chegou, mãe, me dá coca? E eu, claro, com certeza, ela viu a garrafa, não tinha como eu fingir que não, né? Problema nenhum, peguei o copinho dela, peguei a coca, peguei um punhado de sal, joguei dentro, coloquei a coca e falei, toma coca.
ela tomou, assim, ela ficou anos olhando pra Coca-Cola e dava arrepio nela quando ela olhava pra garrafa. Ela falava, mãe, é horrível. Eu falava, horrível, Coca-Cola não presta, filho, é horrível. Não toma. E aí, ela ficou até os 4 anos sem tomar Coca-Cola, com o trauma, né? E aí, os meus sobrinhos comentando, eles falavam, a gente tava nesse dia. Eu, sério, vocês lembram disso? Claro que a gente lembra, porque todo mundo ficou em silêncio, vendo você jogar sal na Coca-Cola dela e dar pra ela tomar. Claro que ela não ia gostar. Eu falei, então, cada um usa o recurso que deve, que acha que deve. Pode ser que eu não tenha feito a melhor coisa, mas era a forma que eu tinha de fazer com que ela não gostasse do refrigerante, até chegar numa idade onde ela pudesse escolher e ela tivesse um pouco mais de discernimento. Como é que você fala para uma criança de 2 anos, olha, eu vou te dar, mas não faz bem. Você vai deixar ela escolher? É sério mesmo? E o difícil é quando você fala que não faz bem, mas você toma, né? E você não dá o exemplo. Porque então ele fica confuso, ele fala, peraí, mas meu pai tá falando que eu não posso fazer um negócio e ele tá fazendo? Tá fazendo. E aí é onde ele aprende na rua, né? Que a rua vai falar pra ele, não faz, seu pai é cafona. Seu Como que pai ele tá falando pra você não fazer e ele faz também? Né? Isso tudo relacionado à bebida, aos vícios, né? Então, você falou uma outra frase ali também. Cadê? Muito mais do que fazer e mais do que falar, né? Porque... muito mais pelo exemplo. Pelo exemplo, muito né? mais pelo que você faz do que pelo que você fala. É isso aí. Então, não adianta você falar da boca pra fora pro seu filho. Olha, quando você chegar na escola, cumprimenta o porteiro, entendeu? A pessoa que fica lá, fala oi, pelo menos. Se você não cumprimenta. E aí, como é que você vai dizer, você vai querer que ele faça alguma coisa que você não faz? Tem que ser natural. E o seu filho, ele vai te imitar em tudo que você fizer. E isso é uma coisa, a gente falou até sobre isso, que é pesado, né? Você fala, nossa, eu tenho que ser um exemplo 24 horas por dia. É fácil? Lógico que não. Mas a maternidade e a paternidade não é pra ser fácil. É realmente pra ser desafiador. Sim. Mas o seu filho vai repetir tudo aquilo que você faz. Então, se você disser pra ele, hoje eu tô separando as minhas coisas pra doar. Por que você vai doar? Porque tem cheio de roupa que eu não uso, eu vou doar. Nossa, você ganhou tanto brinquedo no seu aniversário, vamos tirar algumas coisas pra dar pra quem não tem? A criança cria o hábito daquilo. Então, o meu filho de 13 anos, por exemplo, era a coisa mais engraçada. Ele não gostava mais de um brinquedo, ele falava, mãe, pode doar. Aí eu falava, mas por que você quer doar? Não, porque eu não tô brincando mais. Já pode, coloca pra doar. Já era uma coisa natural, já passa a ser uma coisa natural. Então, não é aquilo que você não tem que ficar martelando. Faz. Verdade. Então, você falou uma coisa sobre a questão do exemplo, né? A minha casa não tem refrigerante. Nunca comprei. E a sua filha toma Coca-Cola só por hoje toma. Ela descobriu com 4 anos que a Coca-Cola não tinha sal. Então, mas hoje ela não consegue tomar uma latinha, por exemplo, de Coca-Cola, porque ela não se acostumou com o gás. Então, ela toma um pouquinho. E eu sempre falo, gente, o pouquinho não faz mal pra ninguém, de tudo na vida. Se quiser tomar um pouquinho de vinho, se quiser tomar um pouquinho de... Não tem problema, um pouquinho nunca vai prejudicar. Você pode fazer, não vamos ser hipócrita, não vai tomar refrigerante nunca na vida, e nananã. Então, hoje a minha filha toma um pouquinho, um fundinho, às vezes ela vê e fica com vontade, e toma, e tá tudo certo. O meu filho de 18 adora refrigerante, mas ele é fitness, então ele não toma. Mas ele gosta. Ele gosta. Pra ele tem um sabor que atrai. Mas ele tem o propósito dele e ele não toma. Então ele fala, não, refrigerante faz mal, não tomo. O de 13 anos nunca experimentou. Nunca. Nunca experimentou. E aí quando ele era muito pequeno, você vê como a criança vai muito nessa questão da opinião. Quando ele era muito pequeno, ele perguntou pra mim. Ele falou, mãe, refrigerante faz mal? Eu falei, faz. Muito mal. Ele falou, então eu não vou provar. Falo, você escolhe, filho, se você quiser provar. Quando ele cresceu, eu falei, quando você crescer um pouquinho e você quiser experimentar, tá tudo certo, não tá errado você experimentar. O que não pode é você fazer disso um hábito, porque não seria um hábito saudável. Ele nunca experimentou, nunca quis. A gente até brincou esse final de semana sobre isso também. Que ele tem 13 anos hoje e nunca experimentou refrigerante, ele não toma. Simples assim. Mas eu nunca comprei. Então... Em casa, o refrigerante... Nossa, você come pizza com o quê? Hoje, eles comem pizza com água.
porque é o que eles gostam. Mas se tem uma pessoa na minha casa, eu compro um refrigerante com a pizza. Sim. Ah, vamos comer uma pizza? Óbvio. Ah, gente, manda um refrigerante de 2 litros. Entrava o refrigerante, todo mundo tomou, comeu a pizza, beleza. A gente ia pra cozinha, o que sobrou ia direto pro ralo. Nunca ia pra geladeira, pra continuar tomando. Então, não tem problema tomar de vez em quando. Então, só que na minha casa não tinha. Não é uma coisa que você vai no supermercado. Não, nunca tem. Assim como não tem coisa doce, né? Não tem. Se você abrir o armário da minha casa, às vezes eles vêm, nossa, não tem um docinho nessa casa? Não tem. Não tem. Aí, às vezes, meu filho de 13 anos, ele gosta muito de chocolate. Mãe, tem um docinho? Eu falo, tem tâmara. Tâmara, mãe. Tâmara não é doce. Mas... A minha esposa em casa, esses dias, comprou um pacote de bala de banana, né? Aquelas bananinhas, né? Aí, esse final de semana, ela, nossa, com vontade de comer um doce. Foi ela ver o pacote, não tinha mais nada de bananinha. Aí ela falou, gente, não acredito que vocês comeram tudo. Eu falei, eu não comi uma bala. Então, eles todo dia pegavam uma banana. Não é o excesso, e né? não pode ser. E também não pode ser uma coisa do tipo, não, vocês não podem. Não, tem que ser uma coisa natural. Sim. Porque se a gente não ensina em casa, Cleide, eles vão aprender na rua. E aí a rua vai ensinar, seu pai é cafona, seu pai não sabe o que é bom pra vida, experimenta aqui, olha que legal. Nossa, seu pai te proíbe fazer isso? O meu deixa, meu. Nossa, como seu pai é cafona, péssimo, seu pai. E aí vai isso. Nossa, seu pai é chato, né? É verdade. E essas frases vão entrando, vão martelando na cabeça deles, né? Então eu falo, gente, o proibir, ele não pode ser autoritário. Ele não pode ser uma proibição. Sim. Ele tem que ser um diálogo, entendeu? Por que eu não devo tomar refrigerante? E aí você explica, você tem que explicar. Sim. O não, por que não? Né? Já dizia o negócio da nossa época, porque não é resposta, né? É verdade. Você tem que dar uma explicação, tem que ter uma lógica. Sim. Se não tiver lógica, eu sou assim até hoje. Se você falar pra mim, não faça isso, eu vou falar, por que não posso fazer isso? Tem que me convencer. Se você me convencer, eu tava com uma gripe fortíssima. Fiquei 15 dias com gripe. Detesto tomar remédio. Detesto. Mas cheguei num ponto que não tinha mais o que fazer, fui no pronto-socorro. A médica me deu 4 remédios. Eu olhei os remédios. Eu não gosto de tomar remédio. E aí eu olhei os 4. Falei, tá bom. Falei, preciso dos 4. Ela falou, precisa dos 4. Falei, o combo, né? Falei, tá bom. O combo. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, tirei uma foto, mandei pro meu amigo que é médico, que me conhece. Aí ele recebeu a receita e riu. Ele falou, pode abolir os 2 últimos, toma só os 2 primeiros. Eu falei, era isso que eu esperava, né? Era exatamente isso que eu preciso tomar os 4 remédios? Me conta por que eu preciso. Se você me convencer que eu preciso, e daí, ok, agora você vai falar simplesmente pra mim, você tem que faça. Não vou fazer. Quero que você me fale por que eu tenho que fazer. E a gente tem que fazer a mesma coisa com a criança. Sim. Por que eu não posso tomar refrigerante? Por esse motivo. Verdade. Tem muito açúcar, porque faz mal para a dentição, faz mal para o seu organismo, faz mal para a absorção de vitaminas. Você precisa mostrar, você não pode simplesmente dizer não faça isso. Verdade. Porque se você não prova, fica uma coisa muito do porque sim, porque não. Sim. E a gente nunca aceitou isso, a nossa geração também não aceitou. Por que você quer que o seu filho aceite? Então, explica. Mas ele não tem maturidade ainda para entender. Mas você tem que falar na linguagem que ele consiga entender, né? Então, a minha filha era pequena e eu falava para ela, cuidado quando você voltar da escola. Eles voltavam juntos andando. E eu falava para ela, toma cuidado quando você voltar da escola. Tenta não andar pelas avenidas principais, anda pelas paralelas. E se alguém mexer com você na rua, ignora, finge que você não tá ouvindo. Mas por quê? Eu xingo mesmo, se mexer comigo, eu vou... Então, é que você é uma criança ainda, embora você já seja, né, tenha corpo de moça. Então, uma pessoa pode abrir a porta do carro e colocar você pra dentro. E demorou muito para ela conseguir entender por que ela tinha que ignorar. E quando ela começou a perceber que ela não tinha força, né? Se um homem efetivamente fosse para cima dela, ela não tinha força. Aí ela entendeu por que ela tinha que ignorar. Então, são muitas coisas que
Às vezes a criança não tem maturidade ainda. Sim. E a gente não pode jogar em cima dela essa responsabilidade enquanto ela ainda não tem a maturidade, Sim. né? E eu vejo que hoje os pais tiram deles a responsabilidade e jogam pra cima da criança. Com certeza. E eu tava assistindo uma reportagem, não sei se foi Profissão Repórter, falando sobre obesidade de uma forma geral e principalmente obesidade infantil. E aí mostrou o dia a dia de uma criança, de um menino. E aí o menino tá numa escola, não sei se é uma ONG, eu não entendi direito o que era, mas que cuida da alimentação das crianças. Então, crianças que estão com problema alimentar ficam nesse lugar. E aí lá o menino é reintroduzido, né? Alimentação natural, arroz, feijão, proteína, salada e tal. E aí o repórter pergunta, você come isso na sua casa? E ele fala, não, na minha casa eu não como isso. E aí eles acompanham o dia a dia do menino. Aí quando chega em casa, a primeira coisa que o menino faz é ir na geladeira procurar um doce, procurar alguma coisa que é o que ele realmente gosta. Ele só vai procurar se ele tiver o que ele vai encontrar. Entendeu? Se não tiver... Os meus não tinham. Os meus podiam até chegar. Ah, mas ele comprou na escola, ele tem dinheiro, ele pode comprar na escola. Mas ele entende a regra. Sim. A regra é, não faz bem, então não tem dentro da minha casa. E a criança se acostuma com isso. Agora, é justo você colocar essa responsabilidade. A gente, como adulto, quando tem que fazer uma dieta, que o médico fala, não, você está com colesterol alto, você precisa tirar. Sim. Quando fala pra gente tem que tirar alguma coisa, dói até na nossa alma, né? Sim. Ai, como que eu vou tirar? Eu adoro comer isso, adoro pão, vou ter que tirar o pão. Como é que você vai colocar uma responsabilidade dessa em cima de uma criança? E deixar o pão lá e dizer pra ela, não coma. Só eu posso. Como assim? É difícil. É muito pesado. Com certeza. Né? E depois você dizer, tá vendo? Eu disse pro fulaninho não comer, mas olha, ele não aguenta, né? Ele aguenta se você não comprar. Quem é o responsável pela compra? Quem é o responsável por tudo que está sendo introduzido nessa alimentação dessa criança? É chato? Claro que é chato. É chato. Eu me lembro uma vez, minha filha era pequenininha. Eu não gosto de beterraba. É uma coisa que eu não gosto. Não gosto de beterraba. E aí, eu e ela tinha 2 anos. Eu não tinha nem o Miguel ainda. A gente sentou para comer e tal. Ela na cadeirinha dela, eu na minha. Ela fez o prato dela com os legumes, com tudo. Eu não tenho hábito de jantar. Nunca tive, porque já na faculdade, a gente ia pra faculdade à noite. Eu já não tinha hábito de jantar, mas o que eu fazia? Eu fazia um pratinho pequenininho para jantar com ela, para que ela, né, para fazer a companhia, o momento do jantar. Então, vou jantar. Eu não gosto de beterraba, mas o prato dela tinha beterraba. Ela gosta até hoje, adora. E aí ela olhou o meu prato, olhou o dela, viu que era diferente. Ela tinha 2 anos. Ela olhou pra mim e falou, vamos trocar? Falou. Eu olhei aquela beterraba, falei, como eu vou dizer pra ela que eu não vou trocar? Como que eu tô dizendo que o que tem no prato dela eu não como? Aí eu, vamos filha, claro. Aí troquei o prato. Olhei pra aquela beterraba, falei, eu vou ter que comer e fazer cara boa. Comi aquela beterraba feliz e ela comia, ela olhava pra mim, porque ela tinha entendido, mesmo ela sendo muito pequena, que nem tudo que estava no prato dela eu gostava, porque o meu prato era diferente do dela. Mas ela queria me testar, claro, criança sempre testa a gente. E eu ia fraquejar naquele momento, ia falar, não, sua comida, não, vamos trocar. Porque o que eu como tem que ser bom pra você também. Não pode ser uma coisa que seja boa só pra mim. Tem que ser bom pra todo mundo tem que comer. E aí comia aquela comida, aquela beterraba. E comida de criança a gente mistura, né? Eu não como comida misturada, mas eu comi feliz, fingindo costume. E ela comeu a minha e tava tudo bem. Mas esses desafios, eles vêm a vida toda. Quando a criança é pequena, vem numa proporção menor e eles vão vindo. E agora que ela tem 21, vem outros desafios, que ele tem 18, vem outros desafios, que o outro tem 13, não é o mesmo 13 de quando o outro tinha 13, é tudo diferente. Então, os desafios são diários. Girando os pratinhos, né? Gira um prato, gira todo outro, dia. O outro tá querendo cair. Ô, todo Cleide, dia. Deixa eu te fazer agora uma pergunta aqui. Se fosse para você dar um recado final, né? Eu sei que o nosso bate-papo tá muito bom. Ainda mais a gente que já faz tempo que não se vê, não né? É? Conversamos nos bastidores, estamos conversando aqui. Mas se fosse para você dar um recado final para essas mães aí que realmente
está passando por um desafio, né? Eu anotei, fiz várias anotações, que eu vou frisar algumas aqui que a gente conversou, que é importante, né? E tem muita coisa aqui que eu acabo levando para minha casa também. Mas se você pudesse dar um recado final ali, olhando para aquela câmera. Olha lá, que para aquelas mães, né? Que passam por esses desafios, né, da maternidade, porque eu sempre falo que a responsabilidade da mãe é muito grande dentro de um lar, né? Porque ela tem que ser mãe, aí ela tem que ser professora, ela tem que dar conta da comida, ela tem que corrigir a lição, ela tem que estender a roupa, então são 1001 utilidades, né, a mãe, né? Não que não seja uma obrigação do homem, é uma obrigação dele também, né? De fazer essa divisão das tarefas e tal, e tirar um pouco do peso. Mas a cabeça da mãe não para, né? Não. A gente até brinca que a oração dos homens, né, deve ser que a minha esposa não fique doente, né? Eu posso, mas ela não, porque se ficar doente, né, tem muitos homens que não sabem o que fazer, né? Então, se você pudesse dar um recado final para aquelas mães que estão assistindo a gente, se conectaram com a sua história e falam, nossa, olha, né, peguei várias dicas ali que eu vou começar a colocar em prática. Então, manda esse recado final ali. Olha, se dica fosse bom, a gente vendia, né? Porque cada um tem uma experiência. Então, assim, com base na nossa própria vivência, eu acho que tem muitas coisas que, se eu pudesse hoje olhar para cada mãe, né, entendendo a dor de cada uma, sabendo que cada uma tem uma história, que as histórias são diferentes, que as experiências são diferentes principalmente. A base, para mim, está na observação. Observe seu filho. Sem o seu juízo de valor, né? Sem aquilo que você... Sem jogar a sua expectativa em cima dele. Mas observe o que ele é de verdade. O que o seu filho é, o que ele gosta. Não o que você gostaria que ele gostasse. Não comprar o brinquedo que você gostaria de ter tido. Não fazer as coisas que você gostaria. Mas olhar para o seu filho e ver o que ele realmente gosta, quem realmente ele quer ser, o que ele realmente quer, a forma como ele se comporta. E aceitar o seu filho do jeito que ele é, porque as pessoas são o que são, e ponto. Não o que elas gostariam, o que a gente gostaria que elas fossem, ou que se comportassem da maneira como a gente gostaria que elas se comportassem. A gente ensina, mas cada um tem a sua individualidade e vai pegar esse ensinamento e vai transformar isso da maneira como a sua própria personalidade vai permitir. Então, eu acho que a gente hoje precisa castigar menos e acolher mais. E tentar observar, né, o que a criança realmente precisa. E, embora eu saiba que o nosso tempo é muito restrito para tudo, né? O nosso maior inimigo hoje é o tempo, a falta dele, né? A gente pode conquistar várias coisas, mas se a gente não tiver tempo para usufruir, não adianta nada. Então, dentro do seu planejamento de vida, analise o tempo que você consegue dedicar ao seu filho. Analise quais são os momentos onde são imprescindíveis, né? Vou dar alguns exemplos. Sei lá, na minha casa, uma refeição imprescindível é o jantar ou o almoço. Uma refeição a gente tem que fazer em conjunto e cada um contar um pouquinho do seu dia, o que vai fazer, o que não vai fazer, como foi na escola, como não foi. Mas essa conversa, esse olho no olho, essa observação, essa questão do comportamento é muito importante. Então, não terceirize o seu filho para o celular, nem pequeno, nem médio, nem grande. A sua presença tem que ser muito mais importante do que qualquer outra, mas tem que ser uma presença feliz, né? Dentro de um ambiente familiar, principalmente. Tem que ser uma presença feliz, porque se você for uma pessoa castradora, chata, que só aponta defeito, que fala, sai desse celular, você tem que oferecer alguma coisa diferente para que ele saia desse celular, né? Não, isso também, claro, não é uma responsabilidade só sua, mas a gente tem que dar uma outra alternativa, né? Eu quero que você saia do celular, mas o que você vai fazer comigo, né? O que a gente pode fazer junto? A gente pode assistir uma série, a gente pode ler um livro, a gente pode conversar. Tenha esse tempo. Abra mão de qualquer outro tempo ou abra um espaço para ter esse tempo de observação, de conversa, de olho no olho, porque a gente está formando um ser humano. E que ser humano a gente quer formar?
Somos nós que estamos formando esse ser humano ou é o videozinho da internet que está dizendo para ele o que ele tem que fazer e como ele tem que se comportar? Essa orientação principal, os valores são nossos. Então, a gente não pode abrir mão desses valores e ter que transmitir esses valores igualzinho na empresa. A gente não faz reunião de alinhamento. As pessoas não fazem sempre as coisas da mesma forma. Elas precisam ter uma reunião de alinhamento porque elas esqueceram. Porque regra é um negócio que a gente vai. Hoje escovei o dente, mas amanhã não estou com vontade de escovar. Acho que amanhã também não vou escovar. Eu não vou fazer... eu tenho que retirar um negócio que eu não retirei. Tinha que tirar o prato da mesa. E aí a gente tem que realinhar. Não podemos esquecer, isso é importante. Então, essa reunião de realinhamento, ela tem que ser uma constante. Você não está fazendo isso que a gente combinou. Por que você não está fazendo isso que a gente combinou? De repente está faltando um realinhamento mesmo. Um bate-papo, uma conversa. O relembrar o quanto aquilo é importante, o que influencia, né? Eu sempre brinco, como eu tenho 3, eu falo que a gente vive em comunidade. Então eu falo, o que você não faz a sua parte afeta a nossa comunidade. Se você deixar o seu chinelo no meio da sala, eu vou tropeçar, isso vai me atrapalhar. Então, se cada um fizer a sua parte, a nossa comunidade vai ficar muito melhor. Então, eu sempre costumo dizer isso, falo, a gente vive em comunidade, ninguém aqui vive eu sozinho. Então, você não pode fazer as coisas pensando só em você, pensa que tem o outro também. E aí a gente vai levando essas informações. Espero ter contribuído bastante, de alguma forma. Bastante. Espero ter trazido aí alguns insights, né? Sim. Para que outras pessoas reflitam sobre a questão. Não sou especialista, não sou pedagoga, só mãe. Sim. Né? Só uma mãe que ama acima de tudo. E eu acho que o amor é a base, né? Que tem que permear tudo aquilo que a gente vai fazer na nossa vida. Sim. Em qualquer circunstância, seja no trabalho, seja na universidade, né? Seja com os filhos. O amor é a base. Então, quando você ama, você quer, por aquele ser que você ama, você quer o melhor para ele. Então, você quer fazer o melhor, você quer que ele seja o melhor como pessoa, né? Sim. E a gente tem essa possibilidade, né? Que é uma dádiva que Deus nos permite de formar um outro ser humano. É muito maravilhoso isso. E como é que você gostaria de deixar esse ser humano, né? Pro mundo. Que ser humano você quer entregar pro mundo? Você quer um ser humano que não ligue pro meio ambiente? Você quer que ser humano você quer? Então, é importante pensar nisso, né? Você não pode reclamar do seu marido. O que você está fazendo pro seu filho ser um marido legal? Verdade. Entendeu? É importante pensar nisso. Que hoje ele é seu filho, mas depois ele vai ser um adulto independente. Uhum. E aí a gente tem que levar essas informações para ele, porque ele não vai saber sozinho, vai aprender sozinho. Sim. A nossa função é ensinar, né? Que bom. E aí seguimos. Que legal, Cleide. Deixa eu pegar aqui a minha caneca. Você pega aqui para mim, meu amigo? Viu? Não esqueci, ó. Só esqueci de te entregar isso aqui, mas é seu, tá? Olha quanto presente, tá pesado, gente. Hein, não, eu tô curiosíssima para ver esse aqui. E aqui, ó, é a clínica, a nossa caneca do GentilCast, tá? Ai, que chique! Que é uma lembrança aí para você poder lembrar da gente nos momentos chique. Aí da sua vida, sabe aquele momento que você tá ali meio pensativa? Ai, que lindo, adorei! Né? Que você lembre de ser gentil com você, né? Porque você principalmente, né? Tem que ser a sua prioridade, né? Não falo que não é marido, não é filho, você tem que ser a sua prioridade. Então, lembre-se de que quando você estiver um pouquinho mais pensativa e tal, põe aqui uma água, um chá, um café. Ai, um chazinho, e até aí, bom, quando né? você lembrar aqui do GentilCast, você vai lembrar de ser gentil com você. Ai, que lindo, adorei. Muito obrigada. Será que foi nas aulas de marketing que eu aprendi? Muito bom, muito obrigado, parabéns. Professora. Que Deus continue te abençoando. Amém, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Hoje não deu para gravar tão cedo assim, mas foi da vontade de Deus, né? Tivemos aí a participação aí da Esther e do Paulo. Muito obrigado, tá? Por vocês terem dedicado um tempo aí pra gente também. E é isso, Cleide. Quer falar mais alguma coisa? Não, queria realmente agradecer mais uma vez pela oportunidade. E se eu puder colaborar também, se as pessoas quiserem. O seu arroba, por favor. Exatamente. Depois a Estela vai colocar ali no rodapé também. Eu tenho um arroba pessoal, que é o @_Cleide Freitas. E eu tenho o meu perfil, que é meu perfil profissional, onde eu falo sobre as questões de marketing, que é o @Rainha do Off. E aí eu falo exatamente sobre marketing offline, né? Uhum. Eu falo que é o
o meu outro lado, né? Que legal. Que é o profissional que tem aí onde eu coloco os vídeos. No meu perfil pessoal só tem filhos e mais nada, e minhas experiências de passeio, de viagem. Mas no profissional tem lá sempre alguma coisinha. @rainha do off, com 2 Fs, legal, isso. Depois bacana. eu mando por escrito. Bom. Sim, com Mas certeza. agradeço muito. Quem quiser seguir, sempre tem lá algumas dicas de marketing também, e alunos e tudo isso que a gente vai... Eu acho que a gente tem que descobrir o nosso propósito, né? Eu acho que meu propósito é ensinar, seja lá o que for, seja ensinar os filhos, seja ensinar os alunos. Então, eu acho que esse é meu propósito de vida e sigo ensinando, que bom. né? Que é o que a gente tem que fazer, aquilo que veio designado para nós, né?